O Dia da Consciência Negra no Brasil ocorre em 20 de novembro. Essa ocasião é essencial, pois é uma oportunidade de se discutir acerca dos problemas estruturais e históricos que o povo negro sofre no Brasil, consequências de 4 séculos de escravidão. É também uma data que faz menção ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, importante líder que lutou pela libertação das pessoas negras escravizadas. Que tal conhecer mais sobre Zumbi e outras pessoas negras que fizeram história no Brasil e também no mundo? Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá! Zumbi dos Palmares viveu de 1655 a 1695. Zumbi foi um líder muito importante do povo negro na época colonial. Nasceu no Quilombo dos Palmares, na região de Alagoas. Os quilombos eram locais onde se concentravam os negros que conseguiam fugir do trabalho forçado e do açoite nas fazendas do engenho. Abrigavam também outras pessoas, não necessariamente escravizadas, mas que estavam à margem da sociedade. Palmares foi o maior quilombo que se tem notícia no Brasil, chegando a abrigar cerca de 30 mil pessoas. Zumbi defendeu o quilombo, seu povo e o direito à liberdade dos negros por 18 anos, sendo uma figura quase invencível. Por fim, depois de muitas lutas e ataques, Palmares foi invadida e Zumbi assassinado no dia 20 de novembro, data em que é comemorado o Dia da Consciência Negra. Dandara, que faleceu em 1694. Dandara foi uma mulher negra que viveu na época do Brasil colônia. Sua vida é envolta em mistérios, assim como seus feitos. Entretanto, sabe-se que ela foi considerada uma guerreira que dominava técnicas de capoeira. Ela foi casada com o Zumbi do Palmares, com quem teve 3 filhos. Junto com o povo de Palmares, lutou e resistiu bravamente contra a opressão dos senhores de escravos, ajudando inclusive na elaboração de táticas de estratégias na resistência quilombola do povo negro. Dandara cometeu suicídio em 1694, depois de ser presa e recusar-se a voltar à condição de escravizada. Tia Ciata, que viveu de 1854 até 1924. Hilária Batista de Almeida, mais conhecida como Tia Ciata, foi uma figura de extrema importância para a consolidação do samba no país. Cozinheira e mãe de santo, ela recebia vários músicos em sua casa no Rio de Janeiro, no início do século XX. Lá, eles formavam rodas de samba de partido alto. Foi na casa dela que o primeiro samba foi composto, a Canção pelo Telefone, de Donga, de 1916. Ciata é vista como um ícone da resistência negra no Brasil pós-abolição e uma das maiores impulsionadoras da cultura negra, pois abria sua casa para o samba em uma época em que esse tipo de manifestação ainda era proibido. Carolina Maria de Jesus, que viveu de 1914 até 1977. Carolina Maria de Jesus foi uma notável personalidade brasileira que viveu durante os anos 40 e 50 na favela do Canindé, em São Paulo. Mãe solo, ela criou os filhos trabalhando como empregada doméstica e catadora de papel. Nos momentos livres, a Carolina escrevia um diário contando sobre as dificuldades de se viver sobre o racismo, a pobreza e a fome, até que foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, que a ajudou a lançar o livro Quarto de Despejo, uma compilação de trechos do seu diário. Tal livro fez um tremendo sucesso no Brasil e no mundo, sendo traduzido para 14 idiomas. E isso foi porque Carolina possuía a capacidade de escrever com revolta e ao mesmo tempo com uma fina sensibilidade. Ela faleceu em 1977 e até hoje é no Brasil e no mundo uma referência na literatura. Nelson Mandela, que viveu de 1918 até 2013. Nelson Mandela foi um importante líder político do continente africano. Foi uma das figuras mais rebeldes na luta contra o racismo e o apartheid, que segregava brancos e negros na África do Sul, retirando da população negra todos os direitos sociais. Por conta do seu histórico revolucionário, ele foi preso em 1962 com a justificativa de que conspirava contra a África do Sul. Ficou encarcerado por 27 anos e em 1990 foi libertado, sendo eleito presidente do país em 94 e governando ele até 1999. Mandela recebeu em 1993 o Prêmio Nobel da Paz e foi inclusive homenageado com a criação do Dia Internacional de Nelson Mandela no dia 18 de julho. Malcolm X,
De 1925 até 1965, Malcolm X foi um ativista americano que se dedicou à militância contra o racismo, chamando a atenção principalmente para os assassinatos da população negra nos anos 50 e 60. Ele defendia uma estratégia mais dura contra o opressor e foi acolhido pelos movimentos de resistência, os Panteras Negras e os Black Powers. Em 1965, Malcolm X foi assassinado durante um discurso em um bairro que ele cresceu e viveu a maior parte da sua vida, o Harlem. O Malcolm tinha apenas 40 anos de idade. Martin Luther King, de 1929 até 1968 ele viveu. Martin Luther King foi um pastor e ativista americano que teve um papel essencial na luta pelos direitos do povo negro americano. Ele atuou a fim de que os negros pudessem votar pelo fim da segregação racial e outros benefícios que não eram concedidos aos negros. A sua militância foi pautada pelo ativismo pacífico sempre, como o Mahatma Gandhi. Recebeu em 1964 o Prêmio Nobel da Paz pela relevância dos seus esforços contra o racismo. Martin Luther King faleceu de maneira suspeita em 1968 aos 39 anos de idade e especula-se que sua execução foi uma encomenda de poderosos do governo americano. Angela Davis, que nasceu em 1944. Angela Davis é uma professora e militante americana que luta pela causa do povo negro. Foi ativista do Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa, fundado em 1966. Nessa época, o seu empenho foi a favor dos direitos civis, pelo fim da ação estadunidense na Guerra do Vietnã, Guatemala e El Salvador. A Angela também se dedicou à luta contra o sistema prisional americano e a favor dos direitos das mulheres, sobretudo das mulheres negras e pobres. Na juventude, ela foi presa sob a falsa acusação de contrabando de armas. Também acusada de sequestro e morte de um juiz. Por conta disso, ela foi condenada à prisão perpétua, mas conseguiu fugir e passou então a ser procurada pelo FBI. A Angela tinha apenas 24 anos. Capturada novamente, foi absolvida e proibida de ministrar aulas na Califórnia. Atualmente, a Angela também é ativista das causas ambientais, além de continuar na frente de resistência por um mundo mais justo, sem exploração. Na época da posse de Donald Trump nos Estados Unidos, a Angela se contrapôs e declarou o seguinte: "Nós representamos as poderosas forças de mudança que estão determinadas a impedir que as moribundas culturas do racismo e do patriarcado heterossexual se ergam novamente", disse a Angela, palavras bem duras. Bob Marley, que viveu de 1945 até 1981. Bob Marley, cujo nome completo é Robert Nesta Marley, foi um compositor e ativista jamaicano responsável por difundir o estilo musical reggae em todo o mundo. Com seu posicionamento e sua música, o Bob protestou contra as diversas questões sociais e conseguiu levar ao mundo mensagens de irmandade, paz, igualdade, libertação, resistência e luta, além de tornar conhecido o movimento religioso, o Rastafari. Foi uma voz importantíssima para o povo negro e oprimido da Jamaica, e ele nunca esqueceu dos questionamentos relacionados à sua origem nas suas canções. Marielle Franco. Marielle Franco foi uma vereadora do estado do Rio de Janeiro eleita com 46 mil votos pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, em 2016. Socióloga, lésbica e vinda de origem humilde, criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a Marielle se dedicou a investigar e denunciar o genocídio cometido pela polícia contra a população negra e pobre. Ela se opunha às intervenções da polícia militar dentro das comunidades e chamava a atenção para a atuação criminosa das milícias. Além disso, no período de 1 ano e 2 meses, ela apresentou 13 projetos de lei, sendo a maioria deles relacionadas ao direito das mulheres. No dia 14 de março de 2018, quando voltava de uma roda de conversa com mulheres negras, foi morta a tiros dentro do seu carro. O motorista Anderson Gomes também foi assassinado. Especula-se que os crimes tenham sido execuções encomendadas por grupos de milicianos. E aí, você conhecia todas essas personalidades? Faltou algum aqui muito importante, segundo a sua opinião? Quem você acha que devia estar nessa nossa lista? Coloca aqui nos comentários, não esquece também, claro, do like no vídeo. Também preciso te lembrar que essas informações para esse vídeo a gente tirou do site Calendar, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, já que é um site muito bacana e lá você vai encontrar informações muito legais também, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!